Bom dia a todos, que a graça e a paz permaneçam conosco nessa manhã. Eu hoje vou mais uma vez falar das experiências que eu tenho tido, né? Desde que eu cheguei aqui nessa igreja. Vou repetir um pouquinho, porque tem gente nova. Eu apareci aqui na igreja sem conhecer ninguém e encontrei o pastor, não sabia nem se estava funcionando, porque na época o site estava com quase 2 anos que não tinha uma notícia nova, mas eu vim assim mesmo. E eu senti uma vontade interna de que eu tinha que procurar uma igreja, que tinha que me batizar, e isso aconteceu uma questão de 3 meses. Durante uma reunião que nós fizemos antes do batismo, eu não sei se foi a Beth, quem foi que se batizou junto comigo, falou, mas foi tão rápido. Eu falei, não foi tão rápido. Eu ouço desde... Cheguei aqui com 60 anos, eu já tinha 50 anos que eu ouvia, né, que frequentava a igreja. E a mensagem sempre, né, eu via minha mãe frequentava a igreja, aquela coisa, de repente, se formou na minha cabeça, né, uma visão de que eu tinha que vir para cá. E a partir daí eu passei a frequentar aqui os cultos, e tinha uma reuniãozinha aqui às 9h30 da manhã, antes do culto, que era como se fosse um estudo bíblico. E eu participava, gostava. Depois veio a pandemia, também eu me mudei para Manaus. Quando voltei, nós passamos a ter os cursos, né, os encontros virtuais. E aí começou esse encontro de evangelização via relacionamento. E eu me vi na seguinte situação, não vou dar spoiler aqui, porque eu acho que ainda dá para o pessoal entrar no curso e aproveitar. Eu falei, eu sou semeador. A semente, eu sei o que é, mas eu não tenho capacidade para ser semeador. O que eu vou fazer? Começou a me pesar, vamos dizer assim, né? Eu vou ter que... não tenho conhecimento para isso. E a gente sabe que, embora Deus use de diversas maneiras, a que me trouxe aqui não foi nenhum pregador famoso, né? Foi anos de ouvir a palavra, de repente o Espírito Santo, que sempre está presente na nossa conversão, não adianta dizer que não, me tocou e eu me converti, assim como todos aqui somos salvos, estamos salvos, né? A fé já nos salvou, mas isso para mim não estava sendo suficiente, eu queria fazer alguma coisa e não me sentia capaz. E eu encontrei um livro que eu tenho lá do meu trabalho, que me fez lembrar uma coisa importante. Isso aqui é um manual, eu fui piloto, então tem aqui um manual de voo. E era em inglês. Quando eu cheguei lá, não tinha português, hoje já tem português. E o instrutor falou, conheçam esse manual como se a vida dependesse disso. Principalmente essas páginas que tem a parte vermelha e preta aqui, a parte vermelhinha, as que tem a parte vermelhinha são as mais importantes, são as emergências. E assim eu fiz, estudei esse livro como ninguém. E tenham certeza que esse conhecer essa parte vermelhinha aqui salvou a minha vida algumas vezes. Quando eu já estava, eu fiquei 9 anos voando esse avião, quando eu já estava com 7 anos, eu passei a ser instrutor. E cheguei para os alunos mais novos, né, no alto do meu conhecimento, e falei, leiam este manual e conheçam ele de ponta a ponta, principalmente a parte vermelha, porque eu já tive todas as panes que tem ali, exceto fogo no motor. E o que aconteceu? 2 semanas depois, eu tive fogo no motor. Então, completei toda a cota de panes que tinha aqui, mais algumas que nem tinha no manual. O que me salvou? Né? O conhecer, né? O saber o que fazer na hora que fosse preciso. Hoje em dia os aviões, os caras abrem durante o voo, vamos estudar aqui a emergência e tal. Esse avião não, ele escolhia, cada dia ele dava um problema e a gente tinha que saber. E qual é a associação dele com a Bíblia? Eu descobri que eu não estava dando o mesmo tratamento para a Bíblia
que eu dei para o manual quando eu comecei a voar esse avião. Eu não tenho, comparativamente, o conhecimento que eu tenho até hoje desse avião, desse manual, o que eu tenho na Bíblia não chega. E por que isso? Porque a gente vai vivendo dia a dia, né, os problemas, se contenta em chegar aqui no domingo, vir para a igreja, cantar o hinos e depois, muita gente faz é abrir na página 91 e deixar aberto, no Salmo 91, e deixar aberto lá na mesa, achando que vai resolver, mas não vai, né? Eu me senti defrontado com esse curso de evangelização via relacionamento. Se eu precisasse, alguma hora ali, alguém me pedisse ou me questionasse sobre a minha fé, se eu já estaria pronto para responder. Eu não sei de que maneira, né, Deus vai usar cada um de nós aqui. Se vai ser pregando, se vai ser pelo, vamos dizer assim, o seu comportamento individual, se ele vai ser exemplo em casa, se ele vai ser exemplo fora. Mas o fato é que nós precisamos estar prontos, né, prontos para isso. E como é que nós vamos nos aprontar? Se já estamos salvos, nós precisamos ter mais intimidade com Cristo. E essa intimidade, ela só vem com conhecimento. E qual é o caminho que nós temos para ter o conhecimento? É através da palavra. Foi o que ficou para nós, que está escrito, né, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos conhecer melhor a Cristo e poder, né, ser participantes, ser semeadores nesse mundo. Então eu coloquei, dá para ligar aí? Eu gosto de quebra-cabeça, de mosaico, então eu coloquei um ali. Assim que eu tiver a oportunidade, eu vou montar meu quebra-cabeça de 8.000 peças que está lá guardado. Volte lá no primeiro. Aí. Não, volta mais um. Volta. Aí. Isso aí, né, é supostamente uma imagem de Cristo, mas é um Cristo italiano aí, né? Cada um tem um Cristo. Mas vamos supor que fosse Cristo. Como é que foi formada essa imagem? Pode passar. Pegou ali o olho, aumentou um pouquinho, e depois aumentou mais um pouquinho. Vocês não estão vendo, mas ali são várias fotos. Isso aí são fotos de cristãos de várias igrejas, em várias situações, durante culto, fazendo almoço, e montou aquela imagem de Cristo. Então, o que eu vejo na Bíblia? Pode passar. A Bíblia, o que ela é? Ela é, né, a maneira que Deus deixou para que nós conhecêssemos Cristo. O que está escrito? Passe aí. Eu vou me prender só no livro de Lucas para os senhores entenderem, né, esse sentimento que eu tive. Está escrito lá no livro de Lucas, aí está pequeno para vocês, eu vou ler. Lucas 4. Quando Cristo já havia sido batizado, foi para o deserto, né? E estava para começar a sua missão na terra. E aí, o que acontece? Começando no versículo 1, vou ler até o 12. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então
o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, mas não tropeçarás, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Cristo começa praticamente aí já, né, enfrentando as tentações. O que ele se utilizou? Da Bíblia daquela época, do que estava escrito na Bíblia, foi que ele usou para se livrar das tentações. Então a gente precisa ter esse conhecimento para nós entrarmos na nossa jornada. Aí nós vamos para Lucas 24, continuando em Lucas. Só vou usar o livro de Lucas para ver que existem muitos outros lugares que estamos usando exemplo que fala do que está escrito. Quando Jesus encontra, já ressuscitado, encontra os dois, vamos dizer assim, cristãos no caminho de Emaús que estavam tristes. Então, no 25 ao 27. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Nécio aqui, o sentido é de sem conhecimento. E aí ele diz: começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus, logo que ressuscitou, encontra lá o pessoal já desanimado: meu mestre morreu. Eles não o reconheceram na hora, ele diz: mas não estava escrito que isso ia acontecer? Por que vocês não acreditam? São nécios, não leram o que estava escrito. E em Lucas 24, Jesus diz, no 44, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Assim está escrito, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, se vocês observarem aqui, todas essas partes do livro de Lucas que eu tirei, tem a palavra está escrito, das Escrituras. E tem um outro detalhe importante. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eles conheciam as Escrituras, todos eles, todos os apóstolos conheciam, sabiam o que estava escrito. E demoraram a perceber, demoraram, né? Os discípulos que estavam lá no caminho de Emaús também sabiam, mas não viam. E hoje, nós não temos a presença de Cristo, mas tem aquilo que está aqui na última frase: eis que envio sobre nós a promessa de meu Pai. Por isso ele manda eles permanecerem na cidade para receber o Espírito Santo. Bom, com aquele quadro que eu mostrei no início do mosaico, nós não podemos apenas ficar olhando a Bíblia, vendo aquelas fotinhos, né, pequenas ali, que formam o quadro inteiro. Nós temos que ter a visão do quadro inteiro. Podemos ver lá as fotinhas pequenas, mas nós temos que ter a visão do quadro inteiro. E a Bíblia, o que ela faz? Quando a gente tem a visão do quadro inteiro, e ela vai ficando cada vez mais nítida, cada vez que nós lemos, uma vez, duas vezes, na terceira, na quarta, sempre a visão melhora. Ela não muda, ela melhora. O que nós vamos descobrir é que a Bíblia, no seu todo,
ela nos conduz a Jesus. É a história de Jesus. Ela fala de Jesus do capítulo 1, versículo 1, do Gênesis até o Apocalipse. Tudo gira em torno de apresentar Jesus para nós. Não é para nos tornar pessoas moralmente melhores, não é para nos tornar maridos melhores, não, isso também é. É isso também. Mas principalmente mostrar Jesus. E nós não podemos deixar de ter essa visão. Quando ele abre a mente dos apóstolos, tinha que ter um básico ali, que qual era? Eles terem conhecimento das Escrituras, as Escrituras daquele tempo, que já falavam de Jesus. E eles tiveram, né? Jesus Cristo abriu a mente deles, mas eles tinham que ter o conhecimento. Nós não sabemos se seremos usados desse jeito ou daquele jeito, mas nós precisamos ter como se diz assim, um preparo. Eu posso ser usado, né, aqui como pastor para tomar conta do estacionamento, né, como para vir perto, não sei, mas eu tenho que estar preparado. Meu avião não me dizia qual era a pane, qual era o único jeito de eu estar pronto. Era saber tudo que tinha aqui, né? E eu fiz isso para salvar a minha pele, né? Por que eu hoje não tinha, né? Que isso eu vi agora. Por que eu não tinha essa mesma preocupação com quem me deu uma vida eterna, que morreu por mim sem exigir nada? Eu não precisei pagar nada e tive de graça, né, a salvação, livre dos meus pecados. Por que eu não tenho essa dedicação, ou não tinha, que eu tive quando mais jovem aqui a esse avião? Por quê? Não sei. Mas agora eu já me sinto, vamos dizer assim, mais estimulado. E por isso é que eu senti que eu tinha que falar, que do mesmo jeito que eu tinha, né, esse pensamento, pode ser que alguns aqui também tenham. Nós deixamos a nossa vida nos levar, né? E não nos apegamos naquilo que é mais importante, porque isso aqui passa, né? Mas a eternidade vem. E o que é que nós fizemos? Vamos ser salvos, estou salvo, né? Se eu não fizer nada, mas não é assim que o nosso coração deve sentir, não é assim que nós nos sentimos, né? Fazemos campanha aqui para pessoas necessitadas, participamos disso tudo, mas realmente nós temos que fazer. E uma coisa que ajuda, né, com certeza, é oração. A oração ajuda, né? Leitura, muita dedicação, e o Espírito Santo, que é que vai fazer a diferença, né, do mesmo jeito que nos trouxe aqui, né, nos constrangeu a aceitar Cristo, né, entender a mensagem do Evangelho, também vai nos abrir aquela visão que nós teremos quando lermos a Bíblia e vermos que de repente está lá tudo que a gente precisa saber, tudo que nós precisamos conhecer, que está escrito há muitos anos, 2, 3 mil, 4 mil anos, imutável e atual. Tá? Então era essa a mensagem que eu queria deixar, foi isso que me moveu, essa minha experiência pessoal com a aviação, que eu comparei aqui com o meu conhecimento da Bíblia, que ainda carece muito de dedicação da minha parte. Então, se isso ajuda alguém, eu espero que ajude alguém, que Deus, né, mantenha o Espírito Santo, que as nossas orações sejam atendidas de maneira que a gente possa caminhar na direção de Cristo.